Parte 1. Não tenho muita paciência para cientistas que pegam uma tábua de madeira, procuram sua parte mais fina e fazem um grande número de buracos, onde é fácil perfurar. Albert Einstein. Se você abre a porta para um estranho, a gente vê isso o tempo todo na televisão. Escutamos uma batida na porta da frente e do outro lado. Alguém está esperando para nos dar uma notícia que vai mudar tudo. Na televisão, geralmente é um policial ou um bombeiro, às vezes um oficial uniformizado das Forças Armadas. Mas quando abro a porta, quando descubro que tudo está prestes a mudar para mim, o mensageiro não é um policial ou um inspetor federal usando calças engomadas. É uma menina de 12 anos usando um uniforme de futebol, com caneleiras e tudo. Senhora Michaels, disse ela. Hesito antes de responder, como costumo fazer quando alguém me pergunta se essa sou eu. Sou e não sou. Eu não mudei meu sobrenome, fui Hannah Hall. Por 38 anos antes de conhecer Owen, e não vi qualquer razão para me tornar outra pessoa. Mas Owen e eu estamos casados há pouco mais de 1 ano. E nesse tempo aprendi a não corrigir as pessoas em relação ao meu sobrenome. Porque o que realmente querem saber quando fazem essa pergunta é se sou a esposa de Owen. E com certeza é o que a menina de 12 anos quer saber, o que me leva a explicar como tenho tanta certeza de que ela tem 12 anos, depois de ter passado a maior parte da minha vida separando as pessoas em 2 grandes categorias, crianças e adultos. Essa mudança na minha compreensão é resultado do último ano e meio e da convivência com a filha Bailey, que hoje tem a idade pouquíssimo agradável de 16 anos. É resultado do erro que cometi quando conheci a retraída Bailey e comentei que ela parecia mais nova do que era. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Talvez tenha sido a segunda pior coisa. A pior coisa, provavelmente, foi a minha tentativa de melhorar a situação fazendo uma brincadeira sobre como eu gostaria que alguém me achasse mais nova do que eu era. Bailey mal me suportava desde então, apesar do fato de que agora eu sei que não devo tentar fazer piada de qualquer tipo com uma garota de 16 anos, nem tentar conversar demais. Mas voltando à minha amiga de 12 anos parada à porta, que muda o peso de um tênis sujo para outro. O Sr. Michaels queria que eu lhe entregasse isso, informa ela. Então, estende a mão, espalmada, e mostra um pedaço de papel dobrado, parte de uma folha de um bloco de notas. Na frente está escrito Hannah, a letra de Owen. Pego o bilhete dobrado e olho nos olhos da menina. Desculpa, digo. Acho que não estou entendendo direito. Você é amiga da Bailey? Quem é Bailey? Eu não esperava que a resposta fosse sim. Existe um oceano entre 12 e 16 anos. Mas não estou conseguindo juntar as peças porque Owen não me ligou. Por que ele mandou essa garota? Meu primeiro palpite seria imaginar que algo aconteceu com Bailey e Owen não pôde sair de perto. Mas Bailey está em casa, me evitando como de costume. A música explosiva que está ouvindo, vibrando do alto da escada em um lembrete muito explícito de que não sou bem-vinda no seu quarto. Desculpa, estou muito confusa. Onde você viu Owen? Ele passou correndo por mim no corredor, respondeu a menina. Por um instante,
Acho que ela está se referindo ao nosso corredor, o espaço bem atrás de nós, mas isso não faz sentido. Moramos em uma casa flutuante, na baia, uma casa-barco, como costuma ser chamada, onde há uma comunidade delas, 400. Aqui elas são casas flutuantes, com muito vidro e belas vistas. Nossa calçada é uma doca, nosso saguão de entrada é uma sala de estar. Então você viu o Sr. Michaels na escola? Foi o que acabei de dizer. Ela me olha como se perguntasse: onde mais? Eu e a minha amiga Claire estávamos indo treinar, e ele pediu para a gente entregar isso aqui. E eu disse que não podia vir antes do treino, e ele disse tudo bem. Então deu o seu endereço para a gente. Ela mostra um segundo papel agora, como prova. Ele também deu $20 para a gente, acrescenta a menina. Ela não mostra o dinheiro, talvez ache que vou pegar de volta. O celular dele estava quebrado, ou alguma coisa assim, e ele não conseguiu falar com você, sei lá. Ele mal parou para falar com a gente. Então, ele disse que o celular estava quebrado? Como é que eu saberia se ele não tivesse dito? Retruca ela. Então o celular da menina toca. Ou eu acho que é um celular, até ela tirá-lo da cintura e eu ver que parece mais um pager altamente tecnológico. Os pagers voltaram à moda? Outra razão pela qual Bailey provavelmente não tem paciência comigo. Há um mundo de coisas adolescentes a respeito das quais eu não sei absolutamente nada. A garota digita no dispositivo, já deixando Owen e a missão de $20 que lhe foi confiada para trás. Reluto em deixá-la ir embora, já que ainda não entendi direito o que está acontecendo. Talvez seja alguma brincadeira esquisita, talvez Owen ache isso engraçado. Eu não acho. Ao menos ainda não. Tchau, diz ela. A menina começa a se afastar, descendo as docas. Eu a vejo ficar cada vez menor, enquanto o sol se põe sobre a baia, e um punhado de estrelas do início da noite ilumina seu caminho. Então, eu também saio para a doca, meio que espero que Owen, meu Owen fofo e bobo, pule da lateral do cais, com o resto do time de futebol rindo atrás dele, todos falando ao mesmo tempo da pegadinha que aparentemente não estou entendendo, mas Owen não está lá. Não há ninguém na doca. Fecho a porta e olho para o pedaço de papel ainda dobrado na minha mão. O bilhete que ainda não abri. No silêncio do cais, percebo o quanto não quero desdobrar aquela folha de papel. Mas eu quero saber o que está escrito ali. Capítulo 2. A Green Street. Antes de ser a Green Street. Conheci Owen há pouco mais de 2 anos. Na época, eu ainda vivia em Nova York. Morava a aproximadamente 5.000 quilômetros de Sausalito, a cidadezinha no norte da Califórnia, que agora chamo de lar. Sausalito fica do outro lado de Golden Gate, em relação a São Francisco. Mas há um mundo de distância da vida da cidade grande. É uma região calma, charmosa, parada. É o lugar onde Owen e Bailey chamam de lar há mais de uma década. É também o oposto da minha vida anterior, em plena Manhattan, morando em loft, com janelas de vidro enormes, na Green Street, no Soho, um espaço pequeno com um aluguel astronômico que eu nunca acreditei, de verdade, que conseguiria pagar. Eu usava o lugar tanto como o meu ateliê,
quanto como o meu showroom. Eu sou marceneira. É o que faço para viver. As pessoas geralmente esboçam uma careta quando digo que esse é o meu trabalho. Não importa como eu tente descrevê-lo. E imagens das aulas de carpintaria no colégio parecem surgir na mesma hora em suas mentes. A marcenaria é um pouco daquilo, mas também é uma coisa completamente diferente. Gosto de descrever o que faço como escultura, só que em vez de esculpir argila, eu esculpo madeira. Para mim, foi natural acabar trabalhando nesse ramo. Meu avô também era marceneiro. Excelente, por sinal. Seu trabalho esteve bem presente na minha vida, desde que me entendo por gente. Meu avô esteve bem presente na minha vida, desde que me entendo por gente, já que me criou basicamente sozinho. Meu pai, Jack, e minha mãe, Caroline, que preferia que eu a chamasse pelo nome, não de mãe, não estavam muito interessados em filhos. Na verdade, eles não estavam muito interessados em nada, à exceção da carreira de fotógrafo do meu pai. Meu avô incentivou minha mãe a se esforçar um pouco mais para me dar atenção quando eu era pequena, mas mal conheci meu pai, que viajava a trabalho 280 dias por ano. Quando ele tinha uma folga, preferia se enfiar no rancho da família dele, em Swansea, no Tênis, em vez de dirigir por 2 horas até a casa do meu avô, em Franklin, para passar algum tempo comigo. E, pouco depois do meu 6º aniversário, quando meu pai trocou minha mãe pela própria assistente, uma mulher de apenas 20 anos chamada Gelderlin, ela também parou de voltar para casa. Passou a perseguir meu pai até ele aceitá-la de volta. E então me deixou em tempo integral com meu avô. Apesar disso parecer uma história triste, não é. É óbvio que não é ideal que sua mãe tenha praticamente desaparecido da sua vida. Com certeza foi bom ter que lidar com a escolha dela, mas quando olho para trás agora, acho que minha mãe me fez um favor ao sair da minha vida como saiu. Sem desculpas, sem hesitação. Pelo menos ela deixou explícito que não havia nada que eu pudesse ter feito para fazê-la ficar. E depois que ela se foi, eu fui muito mais feliz. Meu avô era estável, carinhoso, preparava o jantar todas as noites e esperava eu terminar de comer antes de anunciar que estava na hora de nos levantarmos da mesa para que ele lesse histórias para mim antes de irmos dormir. Ele sempre me deixou observá-lo trabalhar. Eu adorava ver meu avô trabalhar. Ele começava um pedaço de madeira absurdamente grande, apoiava-se sobre um torno e o transformava em alguma coisa mágica. Ou, se não fosse completamente mágica, ele dava um jeito de começar de novo. Essa provavelmente era a minha parte favorita. Os momentos em que ele levantava as mãos e dizia: "Bem, vamos ter que fazer de outro jeito, não é?" E meu avô logo descobria uma nova maneira de criar o que queria. Imagino que qualquer psicóloga que se preze diria que aquilo provavelmente me deu esperança, que devo ter achado que meu avô me ajudaria a fazer a mesma coisa por mim, a começar de novo. Mas na verdade acho que me consolava de um outro jeito. Assistir o meu avô trabalhar me ensinou que nem tudo é fluido. Às vezes, precisamos abordar as situações por ângulos diferentes, mas nunca devemos desistir. Fazemos o trabalho que precisa ser feito, não importa para onde esse trabalho nos leve. Nunca esperei ter sucesso com a marcenaria. Eu, na minha investida em criar peças de mobília, eu meio que imaginava que não seria capaz de viver disso. Muitas vezes meu avô completava a renda pegando trabalhos na construção civil, mas logo no início,
quando uma das minhas mesas de jantar mais marcantes apareceu na revista, eu encontrei um nicho de clientes em um subgrupo de moradores do centro de Nova York. Como um dos meus designers de interior favorito explicou, meus clientes queriam gastar muito dinheiro decorando suas casas de uma forma que parecesse que não haviam gastado dinheiro algum. Minhas peças de madeira rústica os ajudavam nessa missão. Com o tempo, essa clientela fiel se transformou em uma clientela um pouco maior em outras cidades costeiras: Los Angeles, Aspen, East Hampton, Park City, São Francisco. Foi assim que Owen e eu nos conhecemos. O CEO da empresa de tecnologia em que Owen trabalhava, Thompson, era o meu chefe. Evett e a esposa dele, a lindíssima Belly, estavam entre os meus melhores clientes, inclusive. Belly gostava de brincar que era a esposa troféu de Evett, o que poderia ter sido mais engraçado se não fosse tão preciso. Ela era uma ex-modelo, 10 anos mais jovem do que os filhos adultos do marido, nascida e criada na Austrália. Minhas peças estavam em todos os cômodos da casa deles em São Francisco e na casa de campo recém-construída em Santa Helena, uma pequena cidade no extremo norte da Napa Valley, onde Belly costumava se refugiar sozinha. Eu tinha me encontrado poucas vezes com Evett antes que ele e Owen aparecessem no meu ateliê. Os dois estavam em Nova York para uma reunião de investidores e Belly queria que passassem para dar uma olhada em uma mesinha de cabeceira com a borda arredondada que ela havia encomendado para o quarto do casal. Evett não sabia muito bem o que deveria conferir, mas era algo sobre como a mesa combinaria com o estrado da cama, o mesmo estrado que sustentaria o colchão orgânico de $10.000 deles. Para ser sincera, Evett não dava a menor importância para aquilo. Quando ele e Owen entraram, Evett estava no meio de uma ligação e usava um termo azul elegante, o cabelo grisalho duro de tanto gel, o celular colado à orelha. Ele deu uma olhada na mesinha de cabeceira e cobriu por um instante o microfone do celular. "Para mim parece bom", comentou. "É só isso?" Então, antes de que eu tivesse tempo de responder, ele saiu. Owen, por outro lado, estava hipnotizado. Ele passou os olhos lentamente por todo o ateliê, parando para examinar cada peça. Eu observei o quanto ele caminhava. Era uma imagem tão confusa, aquele cara de pernas compridas, cabelo loiro, desgrenhado e pele bronzeada, usando tênis com surf surrado. Nada daquilo parecia combinar com um paletó esportivo chique. Era quase como se ele tivesse caído de uma prancha de surf para dentro de um paletó com a camisa engomada por baixo. Percebi que estava encarando fixamente e já começava a me virar quando Owen parou na frente da minha peça favorita, uma mesa rústica que eu usava como escrivaninha. A maior parte do tempo estava tomada pelo meu computador, jornais e pequenas ferramentas. Só dava para ver a mesa se a pessoa realmente estivesse olhando com atenção. Owen estava. Ele reparou com que eu havia trabalhado, amarelando suavemente os cantos da escrivaninha, soldando uma peça de metal áspero em cada borda. Owen foi o primeiro cliente a reparar a mesa? Não, é lógico que não, mas foi o primeiro a se agachar, como eu costumava fazer, deixar os dedos correrem ao longo do metal afiado e segurar a mesa por ali. Ele virou a cabeça e olhou para mim. "Aí", disse. "Tenta esbarrar contra ela no meio da noite." Brinquei. Owen se levantou e se despediu da mesa com uma palmadinha carinhosa. Então andou até mim. Até estarmos bem perto um do outro,
tão perto que foi impossível eu não me perguntar como havíamos chegado àquele ponto. Eu provavelmente deveria ter me sentido constrangida pelo meu look de camiseta jeans respingado de tinta e coque bagunçado no alto da cabeça com cachos sujos se soltando, mas senti outra coisa ao vê-lo olhando para mim. Então, perguntou Owen, qual é o preço dela? Na verdade, essa mesa é a única peça do showroom que não está à venda, respondi. Por que pode causar ferimentos? Ele disse. Falei exatamente. Foi então que ele sorriu. Foi quando Owen sorriu. Parece o título de uma música pop brega, para ser objetiva. Não é que o sorriso tenha iluminado o rosto dele. Não foi nada tão sentimental, explosivo assim. A questão foi que o sorriso do Owen, aquele sorriso generoso e infantil, fez com que ele parecesse uma pessoa boa. Boa de um jeito que eu não estava acostumado a encontrar em Green Street, no centro de Manhattan. Era expansivo de um jeito que eu havia começado a duvidar de que encontraria na Green Street, no centro de Manhattan. Então, não podemos negociar em relação à mesa? Voltou ele a falar. Infelizmente não, mas que tal eu te mostrar algumas peças diferentes? Que tal uma aula em vez disso? Poderia me mostrar como fazer uma mesa parecida para mim, mas talvez com as bordas um pouco mais suaves, sugeriu ele. Estou disposto a assinar um termo de responsabilidade. Qualquer eventual ferimento que eu possa resultar dessa aula será por minha conta e risco. Eu ainda estava sorrindo, mas me sentia confusa, porque de repente achei que não estávamos mais falando sobre a mesa. Na verdade, tinha certeza de que não estávamos. Eu tinha a autoconfiança de uma mulher que havia passado os 2 anos anteriores noiva de um homem com quem percebeu que não conseguia se casar. 2 semanas antes do casamento. Escuta, Ethan, falei. Owen, corrigiu ele. Owen, é legal da sua parte propor isso, mas eu meio que tenho uma política de não sair dos meus clientes. Ora, então é bom eu não ter condições de comprar nada do que você está vendendo, retrucou ele. Mas aquilo o conteve. Owen deu de ombros, como se dissesse quem sabe outra hora. E foi em direção à porta, e a Evett, que andava de um lado para o outro na calçada, ainda falando ao celular, gritando com a pessoa do outro lado da linha. Owen já estava quase do lado de fora. Já tinha quase ido embora, mas naquele instante eu senti, e de um jeito muito intenso, a necessidade de impedi-lo de sair, de dizer que não tinha sido minha intenção falar aquilo, que eu quis dizer outra coisa, que eu queria que ele ficasse. Não estou falando que foi amor à primeira vista, mas que uma parte de mim queria fazer alguma coisa para impedir dele ir embora. Eu queria ficar um pouco mais de tempo perto daquele sorriso largo. Espera, falei. Olhei em volta, procurando alguma coisa que eu pudesse segui-lo ali. Meu olho bateu em um tecido de outro cliente. Peguei e estendi para ele. Isso é para a Belle. Não foi meu melhor momento, e como diria meu ex-noivo, não era nem um pouco a minha cara abordar alguém se eu tivesse a opção de recuar. Vou garantir que ela receba, disse Owen. Ele pegou o tecido da minha mão, evitando meus olhos. Só para constar, eu também tenho uma política bem restritiva em relação a sair com alguém. Sou pai solteiro, faz parte. Ele fez uma pausa. Mas minha filha é viciada em teatro. Eu vou perder muitos pontos com ela se eu não assistir a uma peça
enquanto estiver em Nova York. Ele fez um gesto indicando um Harvard furioso gritando na calçada. Uma peça de teatro não é exatamente o programa preferido do Harvard, por mais surpreendente que isso possa parecer. De fato, surpreendente, respondi. Então, o que você acha? Quer ir no teatro comigo? Ele não se aproximou, mas levantou os olhos e encontrou os meus. Não vamos considerar isso um encontro, sugeriu Owen. Vai ser só uma vez. Vamos combinar assim. Só um jantar e uma peça de teatro e acaba por aí. Por causa das nossas políticas em relação a encontros? O sorriso dele voltou amplo e generoso. Sim, confirmou, por causa delas. Que cheiro é esse? Pergunta Bailey. Sou arrancada da minha lembrança e vejo Bailey de pé à porta da cozinha. E ela está usando um suéter grosso e parece irritada. Também está com uma bolsa grande pendurada no ombro, o cabelo com mechas roxas preso embaixo da alça. Sorriu para ela com o celular na orelha. Estava tentando falar com Owen, sem sucesso. A ligação tinha caído na caixa postal, de novo e de novo. Desculpa, não vi você aí, digo. Ela não responde, os lábios cerrados. Deixo o celular de lado e ignoro sua carranca permanente. Apesar disso, Bailey é linda. É bonita de um jeito que já reparei que mexe com as pessoas quando ela entra em algum lugar. Ela não se parece muito com Owen. O cabelo, que agora está roxo, é naturalmente castanho. Os olhos escuros são olhos intensos, parecem atrair as pessoas para suas profundezas. Owen diz que são idênticos aos do avô dela, o pai da mãe. E por isso a batizaram em homenagem a ele, uma menina chamada Bailey. Só Bailey. Cadê meu pai? Era para ele me levar ao ensaio. Meu corpo fica tenso quando sinto o bilhete de Owen no meu bolso, como um peso. Proteja ela. Tenho certeza de que ele está vindo, respondo. Vamos jantar? É a comida que está com esse cheiro? Pergunta Bailey. Ela franze o nariz, só para o caso de ainda não ter deixado evidente que o cheiro a que está se referindo não a agrada. É o linguine que você comeu no pódio, afirmo. Ela me lança um olhar vazio, como se o pódio não fosse seu restaurante favorito na cidade, como se não tivéssemos ido jantar lá há poucas semanas para comemorar seu 16º aniversário. Bailey pediu o especial daquela noite, um linguine caseiro de vários grãos com molho de manteiga. E Owen deixou que ela provasse um golinho do Malbec de taça dele para acompanhar. Achei que ela tinha adorado a massa, mas talvez Bailey tenha gostado mesmo é de beber vinho com o pai. Sirvo uma porção em um prato e coloco em cima da bancada da cozinha. Experimenta, sugiro. Você vai gostar. Bailey me encara, tentando decidir se está com disposição para um confronto. Se está com disposição para lidar com o aborrecimento do pai, se eu a denunciar por ter saído correndo e sem janta. Ela acaba decidindo que é melhor não arriscar. Contém a irritação e se acomoda na banqueta diante do prato. Tudo bem, cede. Vou comer um pouco. Bailey quase tenta se dar bem comigo. Essa é a pior parte. Ela não é uma menina má ou uma ameaça. É uma boa menina em uma situação que odeia. O
por acaso eu sou essa situação. Há razões óbvias pelas quais uma adolescente se sentiria da nova esposa do pai. Ainda mais Bailey, que tinha uma vida boa quando eram só os dois, pai e filha, melhores amigos. Owen, o maior fã dela. Mas essas razões não cobrem todos os motivos pelos quais Bailey tem tanta antipatia por mim. Não é só porque eu deduzi errado a idade dela quando nos conhecemos. É por causa de uma tarde, logo depois que me mudei para Sausalito. Eu deveria buscá-la na escola, mas fiquei presa em uma ligação com o cliente e cheguei 5 minutos atrasada. Não foram 10, foram 5. Às 5:05. Essa era a hora que o relógio mostrava quando parei o carro na frente da casa da amiga dela, mas era como se eu tivesse me atrasado 1 hora. Bailey é uma garota exigente. Owen diria que essa é uma característica que temos em comum. Tanto a esposa quanto a filha dele são capazes de decifrar tudo a respeito de uma pessoa em 5 minutos. É só do que precisamos. E nos 5 minutos em que Bailey estava tomando a decisão sobre o que achava de mim, eu estava em uma ligação que não deveria ter atendido. Bailey, enrolado um pouco de macarrão no garfo, examinando, parece diferente do que eu comi no pódio. Mas não é. Eu convenci o chefe do pódio a me dar uma receita. Ele até falou para eu ir no mercado do Ferry Buren para comprar o pão de alho que eles servem juntos. Você foi até São Francisco só para comprar um pão? Pergunta ela. É possível que eu me esforce em excesso para agradá-la. Também tem isso. Bailey inclina o corpo e coloca a garfada toda na boca. Mordo o lábio, na expectativa da sua aprovação, esperando um gemidinho de prazer escapar de seus lábios, mesmo contra sua vontade. Mas ela engasga com a comida. Realmente engasga. E agarra o copo d'água sobre a bancada. O que você colocou nisso? Pergunta. Tá com gosto de carvão? Mas eu provei. Argumento. Tá perfeito. Provo o macarrão de novo. Ela não está errada. Na minha confusão por causa da visita da menina de 12 anos e do bilhete de Owen, o molho de manteiga escura, antes levemente maltado e espumoso, virou um negócio com gosto de queimado e amargo. Não muito diferente de comer um pedaço de carvão carbonizado. Eu tenho mesmo que ir, diz ela. Ainda mais se quiser pegar uma carona com a Sus. Bailey se levanta. Imagino Owen parado atrás de mim, se inclinando para sussurrar em meu ouvido. Dê tempo ao tempo. É isso que ele fala quando Bailey me trata com indiferença. Para dar tempo ao tempo. Com isso quer dizer que algum dia ela vai deixar eu me aproximar. Também quer dizer que ela vai para a faculdade em 2 anos e meio, mas Owen não entende que isso não me conforta. Para mim significa só que estou ficando sem tempo para fazer com que Bailey goste de mim. Eu quero que ela goste, quero que tenhamos um bom relacionamento. E não só por causa do Owen. O que me fez querer ter essa relação com Bailey é maior do que isso. Mesmo quando ela me despreza, parte da minha vontade de me aproximar é porque conheço nela aquilo que conheço quando a gente perde a mãe. Minha mãe saiu da minha vida por escolha. A da Bailey por uma tragédia. Mas isso deixa uma marca semelhante na gente da mesma forma. Deixa a gente no mesmo espaço estranho, tentando descobrir como navegar pelo mundo sem a pessoa mais importante ao nosso lado. Vou andando até a casa de Sus, avisa Bailey.
Ela pode me dar carona até o ensaio. Suzy é amiga dela, que também está na peça, e que também mora nas docas. Bailey está em segurança com a amiga, certo? Proteja ela. Deixa que eu levo você, digo. Não, não, não. Ela coloca o cabelo roxo atrás da orelha e modera o tom. Tá tudo bem. Se seu pai ainda não tiver voltado, declaro, eu vou buscar você. Um de nós vai estar esperando na frente do prédio. Ela me perfura com o olhar. Por que ele não teria voltado? Pergunto. Ele já vai ter voltado, tenho certeza. Eu só quis dizer, se eu te buscar, você pode dirigir de volta para casa. Bailey acabou de tirar a licença provisória para dirigir. Ela vai ter que dirigir por 1 ano, com um adulto do lado até poder pegar no volante sozinha. Owen não gosta que ela dirija à noite, mesmo quando está com ele. Por isso, tento aproveitar a oportunidade. Tá certo, cede Bailey. Obrigado. Ela vai em direção à porta, quer terminar logo a conversa e sentir o ar de Sausalito do lado de fora. A garota diria qualquer coisa para ir embora, mas considera o gesto como um encontro marcado. Então, é daqui a algumas horas? Até, ela confirma. Me sinto feliz, mesmo que por apenas 1 segundo. Então Bailey bate a porta de frente e fico sozinha, de novo, com o bilhete de Owen, no silêncio singular da cozinha, com uma quantidade de macarrão com gosto de queimado na minha frente, que daria para alimentar uma família de 10 pessoas.